O que é viver pela fé? O que significa viver pela fé? Disso vamos falar hoje e vai ser muito, muito importante, logo após a nossa vinheta. Muito bem, aqui Carlos David, psicólogo, bem-vindo a Psicofé, este espaço onde nós falamos a respeito do uso e prática da fé, a capacidade de crer, que todo ser humano tem, para a conquista dos seus objetivos de felicidade. E hoje o tema é como viver pela fé. Quando se fala de fé, as pessoas pensam automaticamente em religião, mas não pode ser assim. Por quê? Porque a capacidade de crer que tem no ser humano, o único ser vivo que tem essa capacidade, é uma capacidade inata, não se precisa de uma religião para isso. Então, vamos nos ater exclusivamente a esse ponto, a capacidade que todos nós, seres humanos, temos de crer, acreditar. E isso vem justamente aliada as nossas capacidades, habilidades mentais que nós temos. Imaginação, memória, percepção, intuição, essa autoconsciência que nos faz dizer eu sou. Ok. Mas vamos ao ponto. O que é viver pela fé? O que é essa fé? Nos encontramos sempre com problemas, com dificuldades, e hoje eu estava pensando nisso. Quantas dificuldades ou adversidades eu já passei nesta vida, algumas muito sérias, muito graves, mas uma coisa eu aprendi através da experiência que é o melhor mestre do mundo. A adversidade tem uma razão de existir, tem uma razão de existir. E a primeira, principal razão da existência das adversidades, problemas e dificuldades é nos ensinar a viver pela fé. Eu anotei algumas coisas aqui que não olhe a adversidade como uma oportunidade para aprender, crescer com o conseguinte sucesso. Está chamando o bem para a sua vida. Quando alguém tem essa capacidade, porque geralmente quando estamos passando por uma adversidade, por um problema, por uma dificuldade, todos nós, o que fazemos? Reclamamos, lamentamos, choramos, amaldiçoamos, um monte dessas coisas. Do qual não resolve nada. Ao contrário, intensifica o nível de problema. Intensifica. E hoje em dia eu penso, depois de tantas experiências, que nesse momento de adversidade, de dificuldade que talvez você esteja passando agora, este é o melhor momento para pensar que o Criador, que a vida, que Deus, como quiser chamar, permite que isso aconteça porque o objetivo é nós aprender a viver pela fé. E em seguida falamos o que é viver pela fé, claro. O grande objetivo, repito, o grande objetivo das dificuldades, das adversidades, dos problemas é nos ensinar a todos a viver pela fé. Da mesma maneira que nós, quando chegamos a este mundo, começamos a ter contato com micróbios, com bactérias, com vírus. Qual é o objetivo de tudo isso? Você já sabe, fortalecer nosso sistema imunológico, não é verdade? Muito bem. Agora, necessitamos também das dificuldades, das adversidades, dos problemas econômicos, familiares, sentimentais, emocionais, físicos na saúde. Necessitamos disso para quê? Para que nós aprendamos a viver pela fé. O que é viver pela fé? E eu anotei 5 pontos aqui. Mas, antes disso, fundo do poço. Eu já cheguei ao fundo do poço em algumas oportunidades. A última vez foi quando eu tinha quase 50 anos de idade. Hoje tenho 64. Foi a última vez de um fundo de poço terrível. Realmente não havia nada, nem familiar, nem sentimental, nem físico, nem econômico, não havia nada. Eu estava literalmente
na rua, no fundo do poço. Até pensava, inclusive, que já havia chegado a hora de morrer, porque quase 50 anos de idade, não sabia fazer outra coisa mais que pregar, porque passei a vida fazendo isso. Então, até isso também eu pensava. Para que seguir vivendo? E é uma realidade. Você pode pensar que eu diga isto para fazer do vídeo um pouco mais emocionante, mas não tem nada emocionante. É simplesmente uma realidade. Até isso eu pensava. Porque o fundo do poço era realmente o fundo do poço. Mas hoje eu vejo, não somente hoje, 14 anos depois, vi isso em seguida, passaram uns anos e comecei a entender isso. Hoje eu vejo que isso foi o melhor que podia acontecer na minha vida. Por quê? Porque é no fundo do poço que você vai reagir realmente. Vai reagir realmente. Se não é a história do sapo na água, né? Que começa a esquentar, você coloca um sapo na água e começa a esquentar essa água, o sapo aguenta. E chega até morrer, porque ele não vai sair, vai se acostumando a esse calor. Agora, faz o contrário. Coloca o bicho diretamente na água quente, o que ele vai fazer? Vai pular. Vai pular. Por quê? Porque é um extremo muito grande. E nós necessitamos, geralmente, desses extremos, dessas dificuldades que nos fazem acordar, que nos fazem entender. No meu caso, foi compreender que a religião não era para mim. Não servia para mim, que não era necessária, que não era um intermediário necessário e que se eu, Deus e a minha fé não alcançavam, então, quando tomei essa grande decisão, um ano depois de lutas e de batalhas, veio a grande solução até o dia de hoje. Então, toda dificuldade tem o objetivo de nos ensinar a viver pela fé. Quando chegamos ao fundo do poço, nós podemos fazer duas coisas. Eu anotei aqui. A primeira, chora, se vitimiza, amaldiçoa, etc, etc. Ou pensa, aprende e se fortalece. Ou seja, se prepara para um sucesso, ainda que não saiba. Eu não sabia o que ia acontecer na minha vida no futuro, nesse momento. Pensei que isso era o pior. Mas eu comecei a pensar, comecei a buscar, comecei a me apoiar exclusivamente na minha fé, na confiança de crer que eu podia me levantar, não sabia como, mas eu podia me levantar, e o sucesso depois veio, até o dia de hoje. Então, o que é viver pela fé? Ponto primeiro, aprender que somos responsáveis pela criação de nosso destino por meio de nossas reações aos acontecimentos. Aprender que somos responsáveis pela criação de nosso destino por meio de nossas reações aos acontecimentos. E isso em todas as ordens da vida, inclusive na vida de um país. De repente chega um ditador, chega uma pessoa que jamais poderia ser um governante, mas ele chegou. E começam os desmanes, começam as imoralidades, começam as injustiças, começa o desastre econômico, social, etc. Isso é bom? É bom. É bom que aconteça. Por quê? Para que o povo, então, reaja, entenda, compreenda e diga, não, nunca mais vou permitir que isto aconteça outra vez. Se nós não temos esse choque de realidade forte, duro, é a história do sapo. Nós vamos acomodando. Está quente, mas dá para aguentar. Está quente, mas dá para aguentar. É como a questão da inflação no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma inflação cada vez pior. E é o que eu digo, meu Deus, tomara que baixem os preços. Não, eu, Carlos David, digo não. Suba o dobro, triplo, 10 vezes mais. Para quê? Para que o povo que colocou essas pessoas para dirigir o país entenda quem realmente está colocando. Necessitamos esse choque de realidade, isso é viver pela fé. Por quê? Porque a fé é a capacidade de crer. E se nós cremos que podemos vencer a dificuldade, a adversidade, o problema, a injustiça, se cremos que podemos, então vamos fazer. Então vamos ter a reação correta. Então, Deus, a vida, o bem, como quiser chamar, permite isso para que aprendamos a viver, a usar a nossa capacidade de fé.
Porque, inclusive, quando se chega a um sucesso ou um fracasso, às vezes a pessoa fracassa estando num sucesso, sabia? Sim, porque chegou a um sucesso, crê que está tudo bem, crê que sempre vai ser assim, que não vai haver problemas, que não vai haver caídas, quedas. Não. E ele, então, esvanja tudo e depois encontra um problema. E quando chega o fracasso, como falamos antes, se vitimiza, amaldiçoa. Segundo ponto, são 5. Já em seguida terminamos. Não há outro Deus a não ser nosso eu sou, a capacidade de autoconsciência que nós temos, que é uma herança divina. Quando algumas pessoas eu falo, eu digo, você sabia, eu sou Deus. E a pessoa olha para mim e diz, você está doido, louco, bêbado, o que aconteceu? Ou é uma piada? Nenhuma disso. A autoconsciência é a presença, a atividade, a vida do Criador em nós. Somos capazes dessa autoconsciência, somos capazes da capacidade de crer, de imaginar, de pensar, de modificar as coisas, porque assim fomos criados. É isso que você lê na primeira página da Bíblia. De uma Bíblia entendida, compreendida e lida pela metafísica. Uma liberdade absoluta, onde você vai entender que cabe perfeitamente bem a lei de atração, que cabe perfeitamente bem a física quântica e tudo mais. Por quê? Porque não está limitada pela interpretação de tal ou qual religião, ok? Então, essa primeira página diz que fomos criados para dominar todas as coisas. E é isso que fazemos. Hoje está fazendo muito calor. Então, sabe o que acontece? Tem o ar ligado. O ser humano diz, faz muito calor, vamos modificar o ambiente. Inventou-se o ar-condicionado. Não, mas está um pouco escuro. Inventou a lâmpada, o uso da eletricidade, etc., etc., e assim por diante. Somos nós os que criamos de acordo à reação que temos. Não há outro Deus. Não há um Deus que estará sentado no trono, mas um dia ele vai vir. Eu não acredito em nada disso, porque ele já veio. E já está em nós. E não, no meu entender, escute bem o que eu vou falar, no meu entender, não há outro Deus a não ser nós, seres humanos. E não há outro diabo a não ser nós, seres humanos, porque acreditamos que ele existe. Então, chamamos a existência. Porque todas as coisas que acontecem nesta vida, e eu vejo isso depois de 25 anos de ser um ministro religioso, de tempo integral, de ser criado no cristianismo durante 50 anos, e hoje, 14 anos depois de fé em liberdade absoluta, e sucesso, alegria, paz. Não há um Deus sentado em nenhum lugar, está aqui. E se você conhece o que está escrito na Bíblia, vai entender isso. Uma vez o apóstolo Paulo disse, acaso não sabeis quem mora dentro de vós? Está dentro, não está fora. Não, o diabo não está fazendo nada porque ele não é real, é um símbolo do mal. Quem está fazendo são pessoas que fazem o mal, como tem pessoas que fazem o bem. Então, não há outro Deus. Isso que eu entendo. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece? Aquele que me habita. Assim de simples, não preciso estar aí, me ajuda, estou na pior hora. Não. Eu vivo porque ele vive, e porque ele vive em mim, eu estou vivo, acabou a história. Isso não tem nada a ver com pertencer a tal ou qual religião. Coitados de nós, se Deus estivesse limitado pelos pobres, míseros, regulamentos religiosos inventados pelo homem. 3. Viver pela fé é fazer valer esse infinito poder e não esconder o nosso talento. Lembra que era a famosa parábola do mestre da fé? Todos tinham recebido um talento, mas um cara guardou talento. Disse, não, eu vou guardar aqui. E chega, vou ver Netflix. E quando venham me pedir, toma, aqui está, isto que é teu, tchau, obrigado. Aconteceu assim, mas essa pessoa foi chamada de nécio.
foi lançado fora. Porque o talento que nós temos não é o talento de cantar, daquilo, do outro. Não, o talento é a nossa fé, que todo ser humano tem a capacidade de crer que ele pode. Então, quando ele crê que pode, começa a lutar por isso. E é isso que Deus quer, para nos ensinar, como disse ao princípio, a vencer as adversidades, as dificuldades, a não ter medo, porque dizemos, tudo posso naquele que me fortalece. E nessa fé, eu vou. O terceiro ponto, quarto ponto. Honrar ao Criador por meio de ter uma vida de ascensão em todas as áreas de nossa vida. Honramos ao Criador. ¿Para qué están las adversidades? Para nos ensinar a viver pela fé. ¿O qué viver pela fé? Entre estas cosas, ya tercera, esta cuarta, honrar ao Criador, aquele que nos deu a vida, por meio de uma vida de ascensão. Ascensão. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou melhorar, eu vou ser melhor, eu vou conquistar, porque eu posso, porque isso é o que agrada ao Criador. Como qualquer filho agrada a seus pais, se ele é um vencedor na vida. Sim ou não? Não é verdade? E que desejam esses pais que seja seu filho? Um coitado, uma vítima, um tadinho aí? Não. Um vencedor. E por último, as adversidades, dificuldades, problemas desta vida nos ensinam de que não há, como disse antes, não existe nenhum diabo, demônio, bruxaria, blá, 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 blá. O que existe são energias malignas, perversas, sim, claro. Ambientes negativos, sim, claro, sem dúvida alguma. Mas é a energia própria do ser humano que está determinada para o mal. Então, claro, se cria um inferno de mal, se criam demônios de mal. Mas quando essa pessoa se muda, tudo desaparece. Por quê? Porque o único que existe, e não gosto de essa palavra existe, porque o que existe é algo que não existia antes. E Deus não é algo que antes não existia. Deus é Deus. Esse Deus é a palavra Elohim, que quer dizer Deus e deuses ao mesmo tempo, singular e plural. E que é a vida, que é o bem, que é a justiça, que é o amor, que é tudo isso, tudo de bom é Deus. E ele é onisciente, onipresente, onipotente, porque está em todo lugar. Então não há um inferno, coitado. Se há um inferno, então ele também está aí, porque ele é onipresente. Se há um diabo que tem força ou poder, então Deus não é todo poderoso, porque alguma coisa fica com o diabo. Não, mas aquela história é isso, uma história representativa, simbólica, para que nós entendamos. Isso eu compreendi depois de 50 anos, meio século, de ser condicionado e adoctrinado de uma certa maneira religiosa. E isto não é para criar polêmica, porque se você está bem como você está, com religião, sem religião, você está bem, então pronto, acabou a história, siga em frente, que lindo. Mas se você tem uma vida de insatisfação, então saiba que você tem toda a capacidade para vencer toda a dificuldade. Não importa quanta luta seja necessária. Você tem toda essa capacidade pelo poder de crer que você tem. E esse poder de crer que você pode, não eu posso, isso é Deus. Isso é o Todo-Poderoso morando em você. Assim de simples. Por isso finalizo dizendo isto, que eu entendi, pelo menos para a minha vida, o porquê das adversidades, das dificuldades. E quando elas chegam, se eu aprendo a estar em calma, se eu aprendo a estar em fé, em confiança, de dizer, não, eu posso, eu vou sair desta, eu saio. Não sei como, ou como não é assunto meu, ou como é assunto de Deus. Meu assunto é crer que eu posso e fazer minha parte. Sabe o que vai acontecer? Obtém paz, a grande testemunha da fé, e termina sempre alcançando o sucesso. Porque esse é seu destino, o meu, e para isso fomos criados. Ok? Muito bem, o vídeo foi um pouco longo, eu queria que fosse mais curtinho, mas espero que seja útil para você. Se foi útil, então, me escreva um comentário. Se não quer saber nada de mim, então não escreva, melhor ainda. Assim não temos problema, porque eu não discuto religião. Assim de simples.
Todo mundo é respeitável, com religião, sem religião, ateu, não ateu. O que importa é andar no bem. Porque quem é do bem e anda no bem, Deus anda com ele e ele anda com Deus. Tenha ou não tenha religião. Ponto. É isso que eu creio e por isso eu vivo e está acabado. Para mim, pelo menos. Então, meu querido, minha querida, muito obrigado mais uma vez. Se subscreve no nosso canal se interessa para você. Psicofé TV no YouTube, também nos acompanha nas redes sociais, também no Instagram e nosso curso do qual eu falei, eu vou dizer uma coisa, está sendo preparado no momento oportuno, vai ser apresentado. Enquanto isso, vamos nos alimentando daquilo que necessitamos, que é a força da nossa fé, ok? Nossa capacidade de crer. Deixo com você, como sempre, además do meu agradecimento, meu abraço de fé.